Amém. Estamos de volta com o nosso último bloco do Conexão. Quero mandar um abraço aqui para Alice Santos, está conectada com a gente. Tudo se confirma na história e no dia a dia. A Bíblia tudo confirma na história e no dia a dia, só quem lê entende isso. Um abraço para você, Alice, que está conectada com a gente. A Silvia Carnassale, ela pede para a gente mandar um abraço, que ela está doente. Hoje, melhoras para você, Silvia, está conectada com a gente também. Tem a Rosane, a Sandra Mazeiro tá mandando um abraço para o professor Armando, ela diz que faz parte da sua classe bíblica também. E tem uma galera aqui falando que estudar a Bíblia desse jeito é muito legal, viu, professor? Professor, o pessoal já está te chamando de professor aqui, viu, Armando? Agora, Armando, quais são as referências da física na Bíblia? A Bíblia tem referências da física, tem referência de medicina preventiva, de ecologia, de finanças, de macroeconomia. Podemos passar os slides para ver? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos ver qual é o primeiro slide. Próximo. Bem, aí também, falando de astronomia, a gente aprendeu que certas civilizações achavam que a Terra estava sustentada por elefantes, ou por tartarugas, ou por colunas, ou por Atlas, e quem segurava o elefante que segurava a Terra também não me explicaram até hoje. Mas Jó 26:7 diz assim: Deus sustenta a Terra sobre o nada. E só na corrida espacial, quando foi lançado o primeiro Sputnik, que era o nome do primeiro satélite russo, é que eles viram que a Terra era redonda e estava sustentada sobre o nada. Mas já está escrito na Bíblia desde antes do livro de Jó. Este assunto aqui me deixou assim transtornado. O Torricelli foi um físico matemático, ele era amigo do Galileu, um grande cientista do Renascimento, e ele conversava com Galileu sobre o peso da atmosfera. Ambos achavam que a Terra, o ar tinha peso, e queriam provar isto. E o Torricelli acabou inventando o barômetro, que é um aparelho usado para medir a pressão atmosférica, hoje indispensável nos navios e aviões. Quando o barômetro cai, é porque vai vir tempestade. Então, se a gente for procurar na Bíblia, passando o próximo slide, o livro de Jó já dizia aqui, no capítulo 26, verso 7, dizendo assim: ele regulou o peso dos ventos. O verbo me deixou assombrado, porque não está escrito assim, ele deu peso ao vento. Ele regulou o peso do vento. Ele regulou a nossa pressão atmosférica, porque se ela fosse maior, a gente seria achatado. E se ela fosse menor, com o movimento de rotação da Terra, a gente seria lançado no espaço. Então, Deus regulou o peso do ar para que a nossa pressão atmosférica desse condições para a gente viver. Simples assim, não é? Simples para Deus assim, Simples né? para Deus assim. Não é? Podemos continuar com os slides? O Lavoisier é um cientista famoso, ele fez a lei da termodinâmica, e todo mundo conhece. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Capítulo 2 de Gênesis, verso 1, diz assim: esta é a gênese da terra. Em 6 dias, no 7º dia, tudo foi acabado. Está escrito assim: tudo foi acabado. Nada se cria, nada se perde. Assim. E a segunda lei da termodinâmica, que é o slide seguinte, diz, é a lei da entropia. Todo sistema deixado ao acaso tende ao caos, à degeneração. Além disso ser exatamente contrário à lei da evolução, que diz que se deixou ao acaso ficou mais complexo, tá certo? Lavoisier fez uma lei, que é uma lei, dizendo que tudo deixado ao acaso tende ao caos. Salmo 102 diz assim: o Senhor Deus fez os céus e a terra, eles envelhecerão, vão tornar ao caos. Por isso o Senhor vai ter que fazer um novo céu e uma nova terra. Muito bom. Muito bom, não é? Está lá. Adam Smith, esse camarada aí eu estudei na minha primeira faculdade. Ele escreveu um livro muito importante, chamado A Riqueza das Nações. Ele é o pai da macroeconomia, século XVIII. Então, ele diz assim: a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes ou governantes. Quando o povo faz poupança, o país tem dinheiro para fazer grandes obras. E o governo vai nos bancos, pega o dinheiro, paga juro e realiza estradas de ferro, hospitais. E o povo fica contente, porque o seu dinheiro está rendendo e ele está vendo o serviço ser realizado em seu benefício.
Nada a ver com o nosso país, mas é assim que tinha que funcionar. Muito bem. Provérbios 6, podemos voltar lá um pouquinho no anterior? Provérbios 6 diz assim: vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. Ela trabalha e poupa, porque ela sabe que no inverno ela vai passar mal, então ela poupa. Primeiro conselho, vai trabalhar e não gaste tudo que você ganha. Poupe um pouco. E o que o Adam Smith tem que ver com isso? O Adam Smith diz assim: o povo tem que poupar para o país ser rico. E hoje a gente sabe que o G8, esses países ricos que estão aí sempre discutindo o destino das nações, são os países onde o povo poupa pelo menos 20% do que ganha. Esses são os países ricos. Os países mais ou menos o povo poupa 10%, e os países pobres o povo não poupa nada e vive pendurado em cartão de crédito e cheque especial. Posso ler Gênesis 41, 34? Gênesis 41 diz aquela história de José, quando ele estava no Egito, e que ia ter 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de colheitas pobres, miséria. E ele deu um conselho aqui para o rei do Egito, para o faraó, muito simples. Gênesis 41, verso 34. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. 5ª parte de 100% é 20%. Então, até isso está aqui escrito 3.500 anos atrás. Então, eu não sei quanto prejuízo isso traz à humanidade por desconhecer essas coisas que estão na Bíblia. Trabalhe, poupe. Se puder poupar 20%, 20% eu não consigo. Tá bom, vamos ver o próximo slide, que você vai ver como é que você chega lá. Vamos ver. Contabilidade de custos. Isso começou a ser feito pelas empresas a partir da Revolução Industrial, em 1760, porque começaram a produzir produtos. Quanto custa esse produto para eu poder vender com lucro? Tiveram que fazer uma contabilidade de custos. Em Êxodo 38, está escrito lá: esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho. E Moisés escreveu, fez uma contabilidade de custos. Tudo que foi gasto para fazer o santuário, ele tomou nota. Então, qual é o conselho aqui? Tome nota de tudo que você gasta. Depois faça uma análise e você vai ver que você gastou dinheiro em coisas que você talvez não precisasse. E se você eliminar esse gasto, você vai poder poupar esse dinheiro. E você vai chegar nos 20%. E você vai ter uma aposentadoria tranquila. Está tudo aqui, viu, Luciana? Tudo assegurado, né? Tá tudo aqui. Agora, e sobre a pedagogia, Armando? Sobre pedagogia, nós podemos citar alguns versos bíblicos, né, como aquele: ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando for grande... Que a Mari até citou aqui no início do programa, né? Não é verdade? E não foi bom para você? Você é uma prova concreta de que vale a pena seguir a Bíblia. Isso está lá em Provérbios 13, 1. Tem mais coisas mais interessantes e mais modernas. Quer ver que coisa legal que tem aí? Vamos lá para o próximo. Contra o colesterol. O colesterol foi descoberto por esse cientista russo em 1912, o Nikolai Anishkov. Posso ler o que está em Levítico? Pode, Levítico foi escrito por Moisés no ano 1500 a.C., portanto, faz 3.500 anos que esse conselho está aqui. Eu fico imaginando quanta gente morreu por não seguir o que está aqui. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar de oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma jamais comereis. Está escrito aqui. Foi descoberto em 1912 e o povo está se preocupando com isso de uns tempos para cá. Quanta gente morreu por desconhecer isso? Não é verdade? E tem mais uma coisa interessante que eu gostaria de mostrar aqui. Sobre higiene? Exatamente. Louis Pasteur, a gente conhece o termo pasteurizado. Foi esse homem que inventou isso aí. Ele começou a falar de microbiologia. A microbiologia é uma ciência que não existia no tempo dele. Ele começou a dizer, tem micróbio da infecção. Então, ele trabalhava numa clínica onde muitas gestantes morriam de infecção. E ele começou a observar o trabalho dos seus colegas e ele chegou à seguinte conclusão: você, doutor, examina uma gestante, depois você vai examinar outra sem lavar as mãos. Você leva o micróbio de uma para outra. Que micróbio? O que é isso de micróbio?
mas vai lavar as mãos. E começaram a lavar as mãos e a mortalidade diminuiu, mas não terminou. E ele foi ver por quê. Porque eles lavavam as suas mãos numa bacia de água. Então, examinava uma mulher, lavava a mão ali, examinava outra mulher, lavava a mão na mesma bacia. Ele falou, tem que ser em água corrente. Você não pode lavar a mão na mesma água. Então, Levítico 15:17 diz assim, quando o homem tiver um fluxo, ou a mulher, vá se lavar em água corrente. Está escrito aqui. Então, eu fico pensando assim, quanta gente morreu porque não foi obedecido a esta simples orientação de Deus. E que prejuízo, quanto prejuízo trouxe à humanidade o desconhecimento, né, Luciana? Em outra passagem diz aqui, o homem está doente, está com uma mancha no corpo, vê se tem mancha na sua roupa. Porque se tem mancha na roupa, queime a roupa. Vamos voltar aqui para a peste negra, a peste bubônica, que assolou a Europa, milhões de pessoas morreram. Morreram por falta de higiene. E o que aconteceu? Londres pegou fogo sem querer. E quando Londres foi queimada, a peste acabou. Armando, eu estou achando que você vai ter que voltar em outra conexão aqui, viu? Nosso tempo já acabou, mas eu quero agradecer a sua presença aqui. E a fé, pelo que você está falando aí também, é racional. Muito. Né? Muito. E eu posso só dar um recadinho? Um recadinho para quem está em casa, Armando. Eu vou dar esse recadinho assim, olha, se você ainda não leu a Bíblia de forma racional, tente. Porque quando Deus deixou essas coisas concretas, Ele está querendo dizer assim para você, meu amigo, coisas concretas vão te levar a confiar no meu livro. E quando eu falar de coisas que você não pode tocar, você tem que acreditar. Porque as coisas concretas estão aí para confirmar. Então, se você não planejou ainda o seu Natal, as suas férias de verão, não tem problema. Mas eu gostaria que você pensasse seriamente em onde você vai planejar passar a sua eternidade. Muito bom. Quero agradecer, viu, Armando, sua participação. Eu que a Maria agradeço. também veio aqui com a gente. E se você mora em São Paulo, capital, ali pela região de Santana, tem o Espaço Novo Tempo, inclusive o Armando faz parte, né? Quero mandar um abraço para o pessoal que nós estivemos lá mês passado. Um abraço para você que faz parte do Espaço Novo Tempo aí de Santana. Obrigada, Mari, Silas também, pela participação. E agora vamos de música até o próximo programa, viu? E Armando vai voltar aqui para conversar com a gente, viu, Armando? Difícil, tudo tão confuso, porque temos tanta dor. Parece que às vezes tudo dá errado e a tristeza cresce em mim. Mas estás aqui